Bom dia, meus amores. Tudo bem? Espero que sim. Com vocês e com a família também, tá? Deixo aqui logo já dizendo que eu estou morrendo de saudade de todos vocês. Hoje, né, nós vamos começar falando sobre o gênero textual entrevista, né? Vamos entender um pouquinho o que é entrevista, né? Vocês já devem já ter visto, né, em televisão, uma entrevista, ou até mesmo lido uma entrevista, né? E que participam duas pessoas, né, ou mais pessoas, sendo que, né, tem o entrevistador e o entrevistado, os entrevistados também, tá? Então, olha só, a entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, de informar, gente, essa é a função dela, veiculada, sobretudo, pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros. Então, ela é veiculada, ou seja, vem através desses meios de comunicação. Tá? A entrevista pode ser no jornal, através de uma revista, através da internet, televisão, rádio. Tá? Há diversos tipos de entrevistas, dependendo da intenção pretendida. Há entrevista jornalística, entrevista de emprego, entrevista psicológica, a entrevista social, dentre outras. Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, por exemplo, a notícia e a reportagem. Dentro da reportagem tem a entrevista. Pode ter, tá? Então, ela não, a entrevista, ela pode tem esses tipos, né? Por exemplo, uma entrevista de emprego, né, de uma maneira feita, né, de uma maneira, o pregador, né, e a pessoa que está querendo a vaga. Tem entrevista jornalística que entra bem na reportagem, né? Psicológica também, que é uma entrevista que acontece aonde? Dentro de um consultório médico, né, onde tem um psicólogo que vai entrevistar o paciente. Bom, mas vamos continuar. Trata-se de um texto marcado pela oralidade, produzido pela interação entre duas pessoas, ou seja, o entrevistador, responsável por fazer as perguntas, e o entrevistado, ou entrevistados, que responde às perguntas. A entrevista possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, a formação de opinião e posicionamento crítico da sociedade, uma vez propõe um debate sobre determinado tema onde o discurso direto é sua principal característica. Então, a entrevista, ela também leva o público, né, até nós, né, a posição, a opinião da pessoa entrevistada sobre certo assunto, tá? Ou então, como é que ele se posiciona dentro da sociedade, através de um tema, né, uma coisa, um tema que seja polêmico, ou seja, um tema onde esteja causando, né, muito burburinho, muitas pessoas estão falando sobre isso. Então, a reportagem ela vem trazer, né, para nós, né, o público, essa posição dessa pessoa em relação a esse tema, ok? Então vamos passar aqui. Características da entrevista.
Bom, ela pode ter textos informativos e ou, né, opinativo, pode ter os dois ou pode ter um só informativo ou só um opinativo, tá? Presença do entrevistador e do entrevistado, linguagem dialógica e oral. Dialógica porque você está tendo um diálogo com a pessoa, você pergunta, ela responde, ela dá alguma opinião. Então você vai ouvir esse diálogo, né, entre entrevistador e entrevistado, de forma oral. Mas ela também pode ser de forma escrita, tá, gente? Marca do discurso direto e da subjetividade. O discurso direto, né? Porque vocês ainda vão aprender isso comigo, tá? Não agora esse ano, mas no 7º ano já vai começar a ver isso. O discurso direto é quando ele faz uma pergunta e a outra pessoa responde, tá? É através desse discurso, né? É através dessa fala de perguntar e responder, né? Que a característica vem, né? Marcante na entrevista. Bom, ela mescla, né? Ela une, tá? Linguagem formal e informal. A linguagem formal é aquela linguagem onde você não vê um palavrão, você não vê gíria, chavões, palavras, né, que são utilizadas às vezes só em algum termo técnico. A formal é essa que eu estou usando, tá? É a forma de falar de forma correta, sem uso de nenhum tipo de gírias, tá? Já a informal não. A informal você pode falar com gíria, isso há uma permissão, se for no caso um entrevistado, né? Vamos supor, né, que ele seja do rock, né? Um cantor de rock. Então, de repente, ele fala e a fala dele, né, ao responder, saia com gírias. Por quê? Porque ele já está habituado a falar assim, tá? Aqui embaixo diz assim, em vermelho: a entrevista é um diálogo entre uma ou mais pessoas, onde o entrevistador faz as perguntas e o entrevistado pergunta. Ok? Mas isso acho que já ficou bem definido, né? Vamos ver agora a estrutura da entrevista. Bom, gente, todo gênero, né, textual, e entrevista é um gênero textual, assim como já tivemos a narrativa, a descrição, né? A entrevista também é um gênero textual e também tem uma estrutura. Assim como na nossa narração nós temos a estrutura textual como o primeiro parágrafo sendo o quê? Introdução, o segundo, desenvolvimento, e o terceiro, conclusão, né? É a estrutura da entrevista, perdão, da narração. E da entrevista vai ser um pouquinho diferente, tá? Vamos ver aqui. De maneira geral, a entrevista é estruturada da seguinte maneira: definição do tema, roteiro, título e revisão. Então, nós temos lá, definição do tema. É o primeiro passo para a entrevista acontecer. Somente a partir daí é possível escolher o entrevistado, fonte, que tem mais conhecimento sobre aquele assunto e que contribuirá para enriquecer o texto. Então, você vai definir o tema de acordo com
a pessoa que você vai escolher para entrevistar. Claro, né? Se por exemplo, gente, vamos supor, né, que você vá entrevistar um jogador de futebol, né? Qual é o tema que você vai usar? Futebol, né? Não vai chegar para ele, pedir para que ele fale de desfile de moda ou que ele fale sobre carro. Ele pode até falar, mas não é muito a praia dele, não. A praia dele é o quê? Futebol, tá? Então, definir o tema é isso, é você saber o que você vai é, escolher para falar com o seu entrevistado. Roteiro. Como o próprio nome diz, é o material que vai guiar o entrevistador no momento da entrevista. Para elaborá-lo, é imprescindível pesquisar sobre o tema e sobre a fonte. A partir daí, podem ser listadas algumas perguntas que nortearão o trabalho, apesar de que podem surgir outras questões interessantes além do que estará no papel. Bom, como eu estava dizendo, se você vai entrevistar uma pessoa, né, um jogador de futebol, o tema é futebol, né? E você vai ter que pesquisar em quais times ele já jogou, para quais clubes, se ele já jogou futebol fora do Brasil. Você vai ter que fazer uma prévia pesquisa sobre a vida desse jogador, para que você possa estar bem calçado, né, bem alicerçado, sabendo bem o que está perguntando e ele responder, para não cair numa pergunta que não tenha nada a ver com o tipo dele, das coisas que ele gosta, né? Do que ele do que ele já deu várias entrevistas, então você já sabe até o que você pode procurar, né, nas entrevistas anteriores dele para você montar a sua, tá bom? E o título? Realizada a entrevista, ela é transcrita se for para jornal, revista ou internet. Muitas vezes ela é iniciada com um título, que deve resumir o assunto abordado de maneira interessante, que prenda a atenção do leitor. Bom, eu como havia já dito, né, a entrevista ela pode ser oral como ela pode ser escrita. Se ela for escrita, se você for escrevê-la, vai ter que ter um título que você vai dar a esse tema, né, essa reportagem, essa entrevista, e você vai ter que fazer um resumo, um pequeno resumo do roteiro que você fez de perguntas que você vai fazer. Então você vai por exemplo, né? O jogador, vai escrever o nome dele, já jogou para o Real Madrid, está de volta para o Brasil, e assim você faz um resumo pequeno abaixo do título. Ou o título você pode colocar de volta para o Brasil. Tá ótimo. Aí você vai mostrar ali quem é que está de volta para o Brasil. Aí você vai falar naquele pequeno resumo. E depois, nas perguntas, você vai esmiuçar, né? Entender e fazer o público entender por que, né, da volta dele para o Brasil, por que ele não quis continuar lá jogando no Real Madrid, enfim. Isso vai acontecer só nas perguntas. Bom, revisão. Por fim, é fundamental que todo o texto seja revisado para identificar possíveis erros de escrita, tá?
Isso aí, gente, vou passar aqui. Isso aí tem que ser feito mesmo, tá? Tem que ser feito uma revisão para que na hora da pergunta, na hora da entrevista, né? Não saia, né? Vai sair alguma coisa errada, né? Então, a revisão sempre é boa, não só na entrevista, no gênero, né? Nós estamos fazendo gênero entrevista, mas também no gênero, quando você faz um texto, qualquer texto, o texto narrativo, o texto descritivo, expositivo, tá? Agora nós vamos falar como é que pode ser esse roteiro, né, de entrevista. Como pode ser as perguntas. Mas essas perguntas aqui são perguntas, gente, que não são veiculadas ou não deve ser mais. É mais assim, essa daqui é mais assim livre, mais social, tá? Agora, quando você vai fazer para algum, vamos dizer, né, um profissional, né, um médico, ou uma enfermeira, ou um bombeiro, ou alguém que é um policial, você tem que fazer uma entrevista mais veiculada para a profissão dele, tá? Essa aqui seria uma entrevista que nós podemos fazer com nossos pais, com nossos colegas, com os nossos professores, primos. Eu só estou dando uma ideia para vocês, tá? Qual é o seu nome, qual a sua idade, o que mais você gosta de fazer no seu tempo livre, o que você gosta de fazer. Você possui muitos amigos na classe, aí já é mais, né, para alunos, né, para colegas. O que mais gosta de fazer quando está dentro de sala de aula? Qual é o seu lugar preferido? Qual a sua comida preferida? Que tipo de doces você gosta? Você pratica esporte? Qual? Bom, isso aqui é um tipo de entrevista, um roteiro, né? Como eu já disse, mais voltado para socialmente, para pessoas do seu convívio, tá bom? Gente, olha só, vou deixar, tá, com vocês um trabalho que eu fiz, tá? Um trabalho, ele tá em PDF, ele vai valer 2,5 pontos e é para ser entregue dia 21/8, sem atraso. Por quê? Porque esse trabalho, gente, são 4 notas, são 2,5, então são 4 trabalhos, tá? Para formar 10 pontos. Então, eu peço a vocês que não deixem de fazer, porque senão vocês vão ficar prejudicados na sua nota. Porque vai ter a prova e eu vou juntar a nota da prova com esse que está aí, com esse trabalho, com os trabalhos. Esse é o primeiro, tá? Então, não deixe de fazê-lo, de me enviar no dia 21, né? Não é para enviar depois, porque eu quero logo corrigi-lo, tá? E está em PDF porque eu achei melhor colocar a parte, tá? A parte do vídeo aula. É até melhor que, se vocês não estiverem enxergando direito, vocês podem aumentar, né? Aí na sua, no seu, não sei se você usa o computador, né? Ou se é o smartphone. Bom, outra coisa, façam, por favor, para mim, nesse trabalho, uma capa, tá? Uma capa, coloca nome, coloca o cabeçalho, tá? Disciplina, redação, o nome, que já sabe o que é sobre entrevista, tá? O trabalho que vai estar lá. Nome de vocês, ano, tá bom? Não esqueça de colocar presença aí fora, tá? Bom, e eu aguardo vocês no Zoom,
tá bom? Um beijinho para cada um de vocês. Saudades. Às vezes eu fico pensando assim, que eu tô andando aqui na rua, que eu vou encontrar umzinho pra pelo menos ver, né? Alguém. Mas não encontro ninguém. Tá bom, meus amores. Fiquem com Deus, tá? Um beijo grande.